Diante dessas mudanças propostas, tanto pelo governo quanto pelo Congresso, o que os trabalhadores não abrem mão? Primeiro, nós queremos assegurar aos trabalhadores que trabalharam a vida inteira, tá certo? Uma aposentadoria digna. É isso que nós não abrimos mão, a Central Única dos Trabalhadores e seus sindicatos filiados, e o Sindicato dos Bancários aqui não abre mão. Com a eleição do Fernando Henrique Cardoso, com a implantação do neoliberalismo no seu governo, os trabalhadores conseguiram impedir, uma grande vitória dos trabalhadores no governo Fernando Henrique Cardoso foi impedir, né, a emenda 20, que tratava da combinação da idade mínima de 65 anos para aposentar para os homens e 60 anos para as mulheres. Mas o Fernando Henrique Cardoso, com a sua perversidade, ele criou, né, o fator previdenciário, ou seja, que não mudava a Constituição, mas que reduzia o valor das aposentadorias com o tempo de contribuição e a expectativa de vida de outros elementos, o valor da aposentadoria. A segunda derrota importante que aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso foi os trabalhadores derrotar o candidato do Fernando Henrique Cardoso, que era o Serra, nas eleições de 2002, né, elegendo Lula presidente da República. No governo Lula, a CUT e o conjunto do movimento sindical que lutou contra a emenda 20 e depois o fator previdenciário, era a revogação do fator previdenciário. Nós não conseguimos essa conquista. Então, nesse momento, nessa luta, né, o governo agora, tá certo, aceitou a fórmula 85-95 para 85 pontos, né, que o tempo para as mulheres, e 95 pontos, e não idade, para os homens. Só que quando nós propusemos isso em 2009 para o Lula, né, nós acrescentamos outros elementos importantes nesse fator de pontuação. Primeiro, e o governo reconhece isso, que apenas 25% dos trabalhadores aposenta por tempo de contribuição. E, portanto, a maioria das pessoas aposenta por tempo de idade. Boa parte disso é fruto da política que se tem no Brasil, uma política de uma autorrotatividade. Nós não temos aqui no Brasil a Convenção 158 da OIT, que impeça a demissão imotivada. E o tempo nosso de contribuição parece um queijo suíço, cheio de buracos, os trabalhadores, em função dessa rotatividade. Então, na nossa proposição, tá certo? Tinha o fator 85-95, com o tempo do seguro-desemprego contando para essa pontuação. Então, o trabalhador brasileiro, quando estiver desempregado e no seguro-desemprego, esse período conta como tempo de serviço para a aposentadoria. O outro fator importante é a questão da idade. Nós temos no Brasil uma política preconceituosa em relação às pessoas com mais idade. Então, se você considerar mesmo esse fator 85-95, imagina-se que a pessoa tenha 60 anos e 35 anos de contribuição. Ocorre que a maioria das pessoas, como eu, por exemplo, tenho carteira assinada desde os 15. Boa parte da classe trabalhadora começa a trabalhar cedo. Então, portanto, esse fator não ajuda os jovens, tá certo, que trabalharam. Uma coisa são os jovens daqui para frente que estão entrando no mercado de trabalho diferente. Mas o jovem, como eu, que começou lá na década de 70 a trabalhar, você tem um grande tempo. E ocorre, então, essa rotatividade. Então, o que acontece? Na fórmula 85-95, você chega um pai de família, um avô que trabalhou ao longo da sua vida, tem 58 anos de idade e tem 33 anos de serviço. Ele é demitido, tá certo? Ele vai ter dificuldade de arrumar um emprego. Está faltando 2 anos para ele atingir a idade e 2 anos, né, simultaneamente para atingir o tempo de serviço. Então, nós achamos que temos que ter uma cláusula, e essa era a nossa proposta de 2009, que a CUT apresentou na gestão do companheiro Arthur Henrique, quando presidente da CUT, é que você tem que ter um período de pré-aposentadoria. Então, eu acho que pelo menos uns 3 anos, antecedendo a data que você atinge, né, você tem que ter uma estabilidade
Já que nós não temos a Convenção 58, nós temos que estabelecer uma pré-aposentadoria para preservar essas pessoas com idade no momento oportuno da sua aposentadoria. A outra questão que eu acho que é importante nós estabelecermos é que nós somos contra, tá certo? A medida provisória 676, né? Porque, no meu entender, e isso é uma discussão que nós vamos fazer na CUT no dia 30, né? O melhor caminho é a derrubada do veto, é discutir isso com o governo, que nós discutimos a derrubada do veto, entre em vigor o fator 85/95. O governo apresentou mais outras medidas que restringe ou que faz um processo progressivo, chegando até um fator 100. Né? Então, portanto, é um dificultador mais ainda para a aposentadoria. Nós achamos que nós devemos ter outros mecanismos, outra fonte de recursos para manter a nossa previdência superavitária. Por exemplo, nós podemos taxar as grandes fortunas, tá certo? E os recursos da taxação das grandes fortunas ser exatamente para assegurar essa aposentadoria dessas pessoas nesse período. Então, você aumenta mais os recursos para a Previdência. Nós devemos discutir também um mecanismo aí em que empresas de alta tecnologia, de alta intensidade tecnológica e de poucos empregados e de alto faturamento, ela paga proporcionalmente pouco contribuição para a Previdência, que é baseada apenas na folha de salários. Então, nós temos isso. Nós que somos da categoria bancária sabemos que tem pequenos bancos que têm grandes lucros com poucos funcionários. E tem outros bancos que têm grandes lucros, mas com muitos funcionários. Então, portanto, essas empresas, seja bancos, seja da indústria, de alta intensidade tecnológica, deverá ter uma contribuição sobre o seu faturamento e não só sobre a questão da folha de pagamento. Então, nós achamos que o governo deveria, e nós achamos que, inclusive no fator previdenciário, é bom lembrar isso, mesmo no governo Fernando Henrique Cardoso, o fator previdenciário ele foi um projeto de lei. Então, nós achamos que o correto do governo é a gente derrubar o veto, então, do fator 85/95, que foi vetado, tá certo? E o governo retirar a medida provisória 676, tá certo? E apresentar um projeto de lei para a gente fazer um amplo debate na sociedade. Veja só, esse modus operandi de discutir a reforma da Previdência via medida provisória, e tem juristas que dizem que isso é inconstitucional, e eu tendo a concordar com eles, de que não pode se legislar por medida provisória, no caso da Previdência. Então, nós precisávamos abrir um amplo debate. Né? Hoje é terça-feira, dia 23, o período de emendas para essa medida provisória 676 termina amanhã. Que debate que você fez? Que mecanismo que você apreciou um assunto de tamanha importância, de tamanha relevância, em tão curto espaço de tempo? Então, nós achamos que devemos tratar deste assunto desta forma com o governo. É isso que nós vamos discutir na reunião da CUT no dia 30 de junho, junto com as CUTs estaduais e com as confederações, no sentido de defender essa posição, de negociar com o governo a derrubada do veto, retirar a medida provisória 676. É preciso que as pessoas entendam. Quando o governo baixou a medida provisória 664 e 665, o Congresso Nacional admitiu essas medidas provisórias que retirava direito dos trabalhadores. Tem a medida, uma outra medida, que trata das desonerações das empresas, então que aumentaria, as empresas deixariam de ter aqueles benefícios concedidos de desoneração da folha. O Congresso Nacional devolveu essa medida provisória, falando que ela era inconstitucional, e o governo teve que mandar um projeto de lei. Ora, para os trabalhadores, a medida provisória 664 e 665 valeu e retirou conquistas, mudou conquistas dos trabalhadores. Então, nós achamos que essa medida provisória ela deveria ser retirada. Um outro aspecto que a gente precisa tratar com a maior seriedade, e por isso que o que corrobora a minha opinião de conta essa pressa, tá certo, da medida provisória.
Desculpe, na realidade, são dois aspectos. Primeiro, nesse momento, nós não temos uma legislação definitiva que trata do fator previdenciário 85 e 95. Né? Por quê? Porque uma, na política anterior, está vetada. Na outra, era uma provisória. Nós já tivemos medidas provisórias que caducaram no Congresso Nacional. Então, portanto, nós podemos correr o risco de o veto permanecer, de ter qualquer crise no Brasil, qualquer dificuldade no Congresso Nacional, e o Congresso Nacional não aprovar a medida provisória 676. O que acontece? Nós não teríamos o fator 85-95. Não é? Então, esse é um dado que a gente considera a mais nessa análise. O outro, que eu acho que deveria ser a posição firme do movimento sindical, com ousadia, com determinação, é que nós não podemos admitir uma reforma da Previdência sem resolver primeiro o problema do 4330 do Congresso Nacional, que trata da terceirização. Porque nós podemos ter uma legislação que tem um aspecto aqui de fator 100 pontos, tá certo? E que depois, nessa política, no nosso entendimento, do 4330, essas pessoas vão ter trabalho precário, não vão conseguir ter tempo de contribuição e não terão nem um emprego decente, nem uma aposentadoria decente. Então, por isso, eu acho que o entendimento nosso é no sentido de apresentar esse trabalho. Independentemente disso, acho que a tarefa nossa, né, de apresentar emendas à medida provisória, nós não podemos ter só uma tática, nós precisamos trabalhar nesse sentido, mas nós deveremos, primeiro, acabar com a progressividade. O limite, o 85 nosso é teto, e não piso, como o governo quer fazer, transformar o 85-95 num piso de programa de progressividade. Então, acho que essa é uma posição que nós temos que ter, né, de colocar isso. 2, apresentar emendas no sentido de contemplar a questão do seguro-desemprego como tempo de contribuição. 3º, colocar a questão da pré-aposentadoria, da estabilidade na pré-aposentadoria para os trabalhadores e outros aspectos que tem da educação, que tem legislação específica, e de legislação de aposentadoria especial. Então, tem vários outros aspectos que nós temos que tratar, né, para essa Previdência. Reafirmando, nós queremos uma Previdência pública de boa qualidade e não uma Previdência que atenda os interesses dos bancos, essa política que tenta privatizar as previdências no mundo inteiro. Nós queremos reafirmar o nosso compromisso com a previdência pública e decente, junto com um trabalho decente e bem remunerado, e, portanto, a CUT e os seus sindicatos filiados devem-se trabalhar nesse caminho dessa construção. E os sindicatos bancários de Brasília, a deputada Érica Cocai, que foi importantíssima na luta do 4330, tanto na legislatura passada como nessa, tem certeza que vai ser uma aliada nossa, dos bancários e dos trabalhadores em geral.